Pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Estamos na nossa série de estudos sobre Atos dos Apóstolos. Começamos lá no capítulo 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Já estamos no capítulo 16. E o tema de hoje é o Evangelho que abre corações e sacode prisões. O Evangelho que abre corações e sacode prisões, tá? Nós vamos ver que Atos 16 é o marco zero do Evangelho na Europa. E até aqui a mensagem da cruz estava claramente restrita ali ao solo asiático. Mas Deus, na sua soberania, interdita o caminho da Ásia e abre a porta da Macedônia. Então é muito interessante isso. Aqui a Bíblia Sagrada nos ensina que os planos de Deus são maiores do que os nossos projetos, que o homem traça planos, mas a resposta certa vem do Senhor dos Exércitos, como diz Salomão em Provérbios. Então, enquanto Paulo planejava ir para a Ásia, Deus o envia para a Europa. E aqui vemos a geografia do reino de Deus sendo expandida pela ação soberana do Espírito Santo, que é quem deve guiar a nossa vida e o nosso coração. Então vamos ler o texto sagrado, um trecho dele é muito grande, mas vamos ler um trecho para que a gente possa basear tudo aquilo que nós vamos falar sempre, é claro, na palavra de Deus. Atos 16, 1 diz: Chegou também a Derbe, a Listra, e havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele dava bom testemunho os irmãos em Listra e em Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregava aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé dia a dia e aumentavam em número. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, que era uma cidade aqui, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade, e à noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio, e a Macedônia, Grécia Macedônia, era a região da Grécia, atual Turquia hoje, estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir daquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Aí depois nós vemos do versículo 11 até o versículo 15, Paulo em Filipos, Lídia, aqui a famosa Lídia, né? Convertida ao Senhor, uma mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, uma vendedora de púrpura, temente a Deus, escutava Paulo e o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Aí depois do 16 até o 18, a cura de uma jovem adivinhadora, Paulo e Silas sendo açoitados e presos, do versículo 19 ao versículo 26, e do 27 até o versículo 34, vemos a conversão do carcereiro na prisão, Paulo e Silas livres da prisão, a partir do versículo 35 até o versículo 40. E aqui está um resumo, é claro, do capítulo 16 do livro de Atos, cujo ensinamento é esse: o Evangelho que abre corações e sacode prisões. A primeira lição que nós extraímos aqui podemos observar claramente aqui a soberania de Deus na direção da igreja. Quem dirige a igreja é o Espírito Santo. Eu me lembro sempre de um pastor velhinho, que eu tive o privilégio de pastorear sobre os seus cuidados. Ele sempre dizia para nós: quem dirige a igreja não é homens, mas sim quem deve dirigir a igreja é o Espírito Santo. Então, aqui fica muito claro, né? Quando a Bíblia diz: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Então a lição aqui dos nãos divinos, quando Deus diz não para nós. O Espírito Santo não apenas abre portas, mas também as fecha. Sim, o Espírito Santo pode fechar portas.
O não de Deus para a Ásia era o sim de Deus para a Macedônia. Então, muitas vezes confundimos obstáculos com derrota, mas Deus os usa como uma nova direção de Deus, muitas vezes, na nossa vida. Um novo tempo, uma nova dispensação. Aqui vemos também a visão de um homem macedônio, né? Numa visão que Paulo teve ao anoitecer. Paulo vê um homem que pede socorro para ele, e nós vemos aqui que essa visão veio quando ele estava em obediência, ou seja, já estava em Troade. Deus direciona quem está em movimento e não quem está parado. Por isso nós precisamos fazer parte do movimento de Jesus. Uma pregação que eu coloquei recentemente, estive ministrando na Santa Ceia na nossa comunidade. Dá uma assistida aí no nosso canal, o movimento de Jesus. Deus direciona quem está em movimento. Não é qualquer movimento. É no movimento de Jesus e não quem está parado. Aplicando para nós hoje, você precisa discernir a voz do Espírito Santo, mesmo quando ele te impede de fazer determinadas coisas. A porta fechada não é rejeição de Deus, é redirecionamento. Vou repetir, a porta fechada muitas vezes não é rejeição de Deus. Nunca é rejeição de Deus, é redirecionamento de Deus para a nossa vida. Aí vemos a segunda lição, a conversão de Lídia e a abertura de coração. Isso aqui é muito lindo, quando o texto diz, o Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Então, nós vemos aqui o protagonista da conversão. Lídia era uma mulher temente a Deus, mas ainda não conhecia Jesus plenamente. A salvação não é fruto humano, não é capacidades humanas, mas uma iniciativa divina. É o Espírito Santo quem convence do pecado, da justiça e do juízo. O convencimento é causado pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que tem o protagonismo na conversão. Mas vemos a soberania divina aqui também na salvação. A graça é soberana, o coração é de pedra. Só Deus pode transformar esse coração de pedra em coração de carne. Quem abriu o coração de Lídia foi o Senhor, e não a eloquência de Paulo. Foi o Espírito Santo que fez a obra no coração daquela que já temia o Senhor, já era uma simpatizante provavelmente das coisas de Deus. Vemos aqui também o fruto da fé genuína. Imediatamente, Lídia é batizada e oferece hospitalidade aos crentes ali, os discípulos, apóstolos e assim por diante. A verdadeira conversão gera serviço aos santos. Ela não impôs condições. Ela constrangeu os apóstolos a ficarem ali na sua casa. Então nós vemos aqui a aplicação para nós hoje, é que a pregação convence, mas só o Espírito Santo é quem converte os corações. Não desanime se as pessoas não responderem ao chamamento do Evangelho. Ore para que o Senhor abra o coração delas. Isso só pode ser feito pelo Espírito Santo. Aí vemos a terceira lição que nós temos aqui do 16 ao 18. O confronto com o reino das trevas. Dos versículos 16 ao 18. Tinha uma jovem possessa de espírito de adivinhação. E esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava. Então nós vemos aqui o perigo do testemunho do inimigo. A jovem falava a verdade. Estes são servos do Deus Altíssimo. Mas isso vinha de uma fonte impura, demoníaca. E aqui é interessante, o diabo usa até verdades para confundir e desacreditar do Evangelho. O testemunho do demônio mancha a mensagem, mas a autoridade de Cristo aparece ali na vida de Paulo. Paulo, meio perturbado ali com aquela situação, ordena que em nome de Jesus o demônio saia dela. E o poder do nome de Jesus é superior a qualquer principado, potestade ou demônio. Aí vemos o custo aqui da libertação, né? Livrar aquela jovem lhe custou a prisão. Fazer a obra certa nem sempre traz aplausos. Muitas vezes traz perseguição, como aconteceu aqui com Paulo. Então, aplicando para nós hoje, a igreja não pode fazer aliança com o mundo para ter sucesso. A pregação deve ser pura, sem mistura com as práticas pagãs dos dias atuais, como naquela época. Aí vem o quarto pontinho, o quarto tópico que nós trazemos aqui para você, o louvor que precede o milagre, dos versículos 19 ao 25. O texto diz, e por volta da meia-noite,
Paulo e Silas oravam e cantavam hinos e cânticos a Deus. Então nós vemos aqui uma prisão injusta. Por quê? Porque eles foram açoitados e lançados na cárcere interior, com os pés no tronco. Então nós aprendemos aqui que os servos de Deus estavam nas profundezas da masmorra, diz o texto sagrado, mas as suas almas estavam nas alturas do céu, em louvor, em adoração, em júbilo diante do Senhor. Aqui vemos uma atitude vitoriosa. Eles não estavam reclamando, eles não estavam murmurando, eles não estavam amaldiçoando ou xingando os juízes, eles oravam e cantavam. O louvor na dor é a maior prova da nossa fé diante do Senhor. A presença de Deus não está condicionada ao templo, ela está no coração de quem o adora, de quem adora a Deus. Então vemos o desfecho aqui, né? O terremoto não veio por causa do clamor, mas veio como resposta ao louvor. Deus sacode as estruturas do inferno quando a igreja louva e adora ao Senhor. Então, aplicando para nós hoje, a sua cadeia pode ser financeira, familiar, emocional. Louve a Deus nela, no meio dessa confusão. E o terremoto de Deus vem quando o seu louvor sobe aos céus. Aí vemos a quinta lição aqui, a salvação do carcereiro. E a pergunta mais importante que surge aqui no versículo 26 a 34. Senhores, o que devo fazer para me salvar? E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Uma das promessas mais lindas da palavra de Deus. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então, vemos aqui a simplicidade da salvação, né? Paulo não mandou o carcereiro fazer penitência, pagar promessas ou reformar a sua vida primeiro. A ordem é direta, creia no Senhor Jesus. A salvação é pela fé, somente pela fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então vemos aqui uma resposta imediata. O carcereiro lavou as feridas dos apóstolos, foi batizado, a fé genuína produziu um amor prático, porque quem é salvo, logo em seguida começa a servir ao Senhor e ao seu povo, ao povo de Deus. Aí vemos também a alegria da salvação, né? A Bíblia diz que ele alegrou-se com toda a sua casa. Ou seja, a salvação traz gozo, alegria de coração e não tristeza. E aplicando para nós hoje, você não precisa limpar a sua vida para vir a Cristo. Venha como você está. É Ele quem te limpa. Através do Espírito Santo e de uma vida de fé e obediência diante do Senhor. A pergunta do carcereiro é a pergunta de toda a alma humana. O que preciso fazer para ser salvo? E aí vem o tópico número 6, a lição número 6, a vindicação dos servos de Deus. Do versículo 35 ao 40 para finalizar. O texto diz, tendo-se, pois, retirado da prisão, entraram na casa de Lídia. E aqui vemos a defesa dos direitos civis. Paulo exige que os magistrados venham pessoalmente tirá-los, pois foram açoitados publicamente sem julgamento, sendo cidadãos romanos. Nós vemos aqui uma estratégia de Paulo, né? Paulo não usou seu direito para fugir da cruz. Ele já havia suportado os açoites, mas para garantir a segurança da igreja que ficaria ali. Se saísse como fugitivo, a nova igreja seria vulnerável. Então nós vemos aqui um conforto para os irmãos. Antes de sair, Paulo foi à casa de Lídia para consolar os irmãos que ali estavam orando, provavelmente intercedendo por ele. E a missão não termina quando acontece a libertação, ela termina no fortalecimento do rebanho, no discipulado e no investimento das novas almas ao Senhor. Então vemos também uma aplicação prática para nós hoje. Devemos ser sábios como serpentes. E astutos como... Nós precisamos ser sábios, astutos como a serpente. E simples como a pomba, diz o texto, né? Seja astuto como a serpente e simples como a pomba. Então, use os seus direitos para proteger a obra de Deus. Seja sábio, prudente, não por orgulho pessoal, mas pela edificação da igreja. Use os seus direitos para proteger a obra de Deus, não por orgulho pessoal, mas pela edificação da igreja, conforme Paulo fez nesse lindo trecho da palavra de Deus. Então, concluindo tudo, quais são as lições para nós hoje, para a igreja do Senhor Jesus
hoje. E Atos 16 nos ensina, em primeiro lugar, para nós recapitularmos, Deus tem o controle da história. Nenhuma cadeia prende o evangelho, porque Deus tem o controle da história. Em segundo lugar, a verdadeira adoração nasce na tribulação. Paulo e Silas cantaram mesmo diante da sua dor. Terceiro lugar, a salvação é pela graça, mediante a fé. Não há mérito humano algum, é obra do Espírito Santo. E em quarto lugar, a igreja é a coluna da verdade. Mesmo perseguida, ela avança na graça e na unção de Deus. Assim como o terremoto abriu as portas da prisão em Filipos, o poder de Deus quer abrir as portas na sua vida hoje. Então creia no Senhor Jesus, seja salvo em nome de Jesus, você e a sua casa, mesmo que as correntes ainda estejam nos seus pés, que o louvor brote no seu coração, porque a vitória é certa em o nome de Jesus, o nosso Deus. Amém? Não esqueça de fazer um joinha, apertar no sininho, compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Aqui na descrição embaixo tem todas as informações da nossa igreja, do nosso ministério, os dias de culto, horários da igreja, o nosso endereço, as informações para a contribuição. Se você puder apoiar a obra de Deus, a pregação do evangelho, o nosso trabalho pastoral, missionário, mundial e ministerial, faça isso. Lance a sua semente, dê a sua oferta, eu tenho certeza você será tremendamente abençoado. Desde já nós agradecemos o carinho, o afeto, a generosidade dos irmãos. Que Deus continue abençoando você, tua casa, a tua família e todos os dias. Fique atento, fique conectado aqui conosco, que diariamente a gente traz materiais de qualidade, sejam pregações, devocionais, aulas de teologia. Nós temos muito material abençoado aqui para você, tá bom? Então feche seus olhos, quero terminar orando pela sua vida. Pai, no nome de Jesus, nós encerramos essa ministração na tua palavra, colocando todas essas situações que nós ensinamos hoje, através do capítulo 16 de Atos diante do Senhor. Que Deus tem o controle de toda a história, Ele é soberano, sobre tudo e sobre todos, que a verdadeira adoração nasce no meio da tribulação. Nós aprendemos que a salvação é pela graça, mediante a fé, por isso precisamos colocar a nossa confiança, crer no Senhor Jesus de todo o nosso coração. E em quarto lugar, aprendemos que a igreja, coluna da verdade, mesmo perseguida, ela avança, que possamos sempre avançar no Senhor, na tua graça, na direção do teu Espírito, que o Senhor nos use poderosamente, assim como usou Paulo, Pai, para pregarmos o Evangelho com ousadia, intrepidez, amor, graça, Pai, e que o Espírito Santo vá fazendo a obra nos corações humanos, transformando, restaurando, ó Deus, tocando a vida das pessoas, enviando a tua presença gloriosa, libertando os cativos, curando os enfermos, sarando os feridos, levantando aqueles que estão caídos, ó Deus, na posição do teu coração, avivando a tua obra, abençoando o teu povo e prosperando cada um daqueles que tem semeado na obra do Senhor, lançado a sua semente, apoiado a nossa vida, o nosso ministério, é nosso confiado, assim como o Senhor abençoou os teus filhos, o Senhor continue nos abençoando nessa missão, nessa vocação, nesse chamado de pregação do Evangelho e de sermos ministros da tua palavra. É o que nós te pedimos, Pai, que a tua presença gloriosa esteja com eles, trazendo a resposta, o milagre, a bênção que eles tanto necessitam. Pai, queremos colocar os enfermos da igreja, em especial a tia Lu, ó Deus, a Helena, colocamos todos aqueles irmãos que ontem oramos por eles lá na célula, Pai, que o Senhor continue abençoando cada um deles, curando, restaurando, enviando o anjo do milagre, da bênção, da unção, da graça, operando milagres e maravilhas, porque agindo Deus, quem impedirá? E nós cremos na atuação e na ministração dos anjos poderosos e gloriosos do Senhor em favor dos herdeiros da salvação, que são os filhos de Deus. É o que nós te pedimos de todo o coração, para o louvor e glória do teu nome, em o nome de Jesus. Amém e amém. Grande abraço, Abelzão. Deus seja contigo, queridão. Abraço.